Boa noite. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui a convite da Lúcia, dos organizadores da feira, para poder colaborar com essa obra de amor, de dedicação, de aprendizado, de crescimento para todos nós. Eu agradeço ao André, agradeço ao Cid por terem facilitado a minha noite, o meu trabalho. Muito obrigada do coração, né? E nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, para abrir essa feira com as palestras, nós vamos falar sobre fé, esperança e consolação. E com a história do Abá e agora José, nós vamos entender que a fé é aquele sentimento inato que se encontra dentro do nosso coração, fazendo com que nós, por alguma razão, através de uma semente plantada em nosso coração pelo Pai Maior, nos colocamos obrigatoriamente no chão do caminho a seguir, da estrada a trilhar, obedecendo ao chamado de Jesus que nos fala: vinde todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama e nos fala que nos alivia através deste sentimento que nos move, a fé. E eu trago aqui de um monge budista, e nosso amigo Cid acabou de falar da diversidade e da multiplicidade da fé, que na verdade se utiliza de palavras um pouco diferentes, mas que na verdade a mesma coisa é. E aí esse monge budista nos fala o que é fé, quando o seu pupilo pergunta: os campos estão áridos, mestre, causa-me um certo temor a ausência de vegetação. E o mestre lhe responde: não te inquietes, o pólen da vida está resguardado por Deus, e ele nada esconde ou retém inutilmente. Na estação primaveril, rebentar-se-ão as flores, trazendo a certeza dos frutos. Então, o que é fé? Fé nada mais é do que a confiança da criatura em seus destinos. É aquilo que trazemos em nós que nos faz ter a certeza de que aqui estamos para sermos felizes, que aqui viemos para melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos em direção à infinita potestade, que é a infinita divindade do nosso Pai Maior. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Mas para que nós possamos falar de fé, nós temos também que perguntar algumas coisas. Será fé a crença em dogmas religiosos? Será que é apenas isso que ela significa? E nós vamos entender que existem diversos tipos de fé, mas se nós pudermos resumi-las em dois tipos, vamos entender que um deles será a fé que nada questiona, a fé que usa nos olhos, no coração e na razão daquele que a segue e daquele que a escolhe, simplesmente a aceitação. A aceitação sem questionamento algum, simplesmente porque alguém nos passa, alguém nos dá aquela receita e passivamente nós apreendemos os seus ensinamentos e seguimos passivamente tudo aquilo que nos é colocado. Mas também temos a fé unida à razão, que na verdade, através do nosso intelecto, através da nossa condição de superioridade intelectual, podemos, por conhecimento e questionamento, compreender aquilo que precisamos para realmente dilatarmos a nossa fé. Então, a fé cega é aquela que não está aliada à razão. A
fé cega é aquela que, quando entramos na trilha da nossa vida, ela, por simplesmente não nos explicar absolutamente nada, nos trazer aqueles conhecimentos do alto para baixo, dizendo, é isto e pronto, ela nos traz a perfídia. Ou seja, o que é perfídia? É aquilo que nos faz compreender inadequadamente, que nos engana, que nos atraiçoa. Por quê? Porque nos aprisiona, subjugando a nossa vida, o nosso coração e o nosso entendimento, levando muitas vezes o nosso proceder ao fanatismo. Eu venho e ainda tenho meu coração muito próximo da Igreja Católica, porque lá foi a minha infância, a minha chegada na religião, a apresentação de Deus na minha vida, de Jesus e de todas as belas mensagens e ensinamentos que eu recebi dos meus pais. E eu me lembro naquela época que eu sempre fui carola e desde pequena fazia parte do coral da igreja, grupo jovem, enfim. E eu sempre perguntava para minha mãe, quando chegava em casa, algumas coisas sobre a igreja, sobre aquilo que é ainda um dogma ou dogmas da mesma. E eu me lembro que minha mãe me respondia, como toda boa mineira de tradicional família, né, brava, e ela me respondia, isso aí é porque Deus quis. Eu falo, mas eu vou perguntar para o padre. Não pode perguntar para o padre. Mas por que não pode perguntar para o padre? Porque é pecado, não pode perguntar para o padre. Enfim, então ficou em mim, no meu coração e na minha mente, irrequieta, curiosa para coisas positivas, porque eu não sou muito curiosa, minha filha e meu marido estão aqui, acho que podem dizer que é verdade. Ficou na minha mente sempre algumas perguntas que eu vim responder quando aqui cheguei em Volta Redonda, por não ser filha daqui, e pude conhecer a doutrina espírita. Então a fé cega é aquela cujo farol vermelho nos dá um clarão que não pode transpassar o nevoeiro. Ou seja, ela nos alimenta, mas não nos alimenta parcialmente. É um acreditar que nós acreditamos, na verdade, desconfiando. Porque no fundo, aquelas grandes ou pequenas dúvidas que nos assaltam no nosso dia a dia, aquilo que nós gostaríamos de entender os porquês. Mas por que um pai amoroso e bom tira o abá do seu país e do seu povo? Por que um Deus amoroso e bom faz com que aquela criança pequena nasça com alguma dificuldade, privação sensorial, nasça surda, nasça cega? Porque um Deus amoroso e bom faz com que um bebê recém-nato perca sua mãe ali no leito do parto? Enfim, são inúmeras dúvidas que, se nós não raciocinarmos, nós não conseguiremos esclarecer o nevoeiro e a opressão do nosso coração. Então a razão é nada mais do que a faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. E por sermos humanos, nós somos dotados da razão. Por sermos humanos, nós somos dotados da inteligência. E aqui, ao chegarmos e termos conseguido evoluir para o patamar de humanos, fomos agraciados e presenteados pelo Pai com um dever que ao mesmo tempo é um direito. Que direito dever é este? A nossa evolução, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento intelectual, sim, pela nossa inteligência, mas a partir deste crescimento da inteligência, a partir do bom uso da nossa razão, que nós possamos dilatar, julgando aquilo que percebemos, aquilo que recebemos, que nós possamos discernir, que nós possamos diferenciar
cada conhecimento, cada fato que ocorre em nossa vida, cada livro que tem em nossas mãos, cada música que nossos ouvidos podem ouvir, cada coisa que está dentro do nosso dia a dia, que nós possamos, ao discerni-los, compreendê-los. E ao compreendê-los através da nossa razão, do nosso intelecto, aí sim, pela nossa melhoria intelectual, galgarmos a nossa melhoria moral, a nossa melhoria ética, a nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria física, porque entendemos como conceito de saúde, que saúde é o completo bem-estar do ser. Sabemos também que ainda não é possível neste planeta, num planeta de provas e expiações / regeneração, não é? Ainda não é possível que nós possamos gozar do completo estado de equilíbrio e saúde física, moral, espiritual e intelectual que nós possuímos. Mas, pegando o gancho do Cid novamente, quando Abá foi capturado no mar e entrou naquele barco e chegou nas nossas costas e aqui passou por todas aquelas dificuldades, por ele ter uma fé cuja razão e inteligência, mesmo que na sua condição de escravo, talvez na sua condição de um povo primitivo, a fé que o animou a entender que era bom que ele aceitasse a sua dor, porque a sua dor o protegeria de alguma maneira. Então, a fé raciocinada é aquela que exatamente julga, conhece, discrimina, diferencia, compreende e a partir da compreensão guarda no coração seus princípios que os norteiam e que nos norteiam na direção da luz. Então, a razão humana, ela é semelhante à razão eterna. Na verdade, nós nos espelhamos em Deus, na sua soberania, na sua bondade e em toda obra que vemos ao nosso redor existir e que perguntamos quando prestamos um pouquinho de atenção nos detalhes: quem fez isso? Quem teria sido capaz de colocar uma criança num ventre? E que através de 2 células, 2 gametas, feminino e masculino, foi capaz de permitir que um novo ser material surgisse, abrigando espíritos imortais no planeta que nos acolhe. Quem poderia ter feito, vou puxar a sardinha para o meu lado, o funcionamento do ouvir? Quando nós estudamos a audição e vemos a perfeição de uma orelha e cada detalhe de representação sonora, desde que o som entra na nossa orelha até chegar no nosso cérebro e ser processado, nós perguntamos no nosso dia a dia de trabalho: quem poderia tê-lo feito? Quem poderia ter sido o artista capaz de colocar uma semente no solo árido e, após o tempo necessário, apesar da pouca umidade, com a resiliência daquela planta, surgir ali um novo arbusto para tantos poder alimentar? Quem poderia ter feito o pássaro voar, o peixe nadar, as flores, os frutos para nos alimentar? Com certeza, uma inteligência suprema que está a nos guiar. E esta inteligência suprema, no seu germe que se encontra em nós para se evoluir e para aumentar, nos mostra, como diz São Paulo, que a nossa razão é a prova de que Deus habita em nós.
Portanto, existem estudiosos que tentam dicotomizar, que tentam separar a razão da fé. E falam que, não é possível, porque quem tem a razão muito evoluída, o intelecto, não tem como ter fé. Pelo contrário, a razão e a fé, elas não podem nunca se distanciar. Elas não podem nunca uma desmentir a outra, porque através da nossa razão nós somos capazes de entender as leis naturais que regem o universo. E cada dia que passa, com os estudos que nos são apresentados pelos cientistas que aqui estão, nós vamos entendendo a presença divina de todos os fenômenos da razão. Então, a fé esclarecida ou raciocinada é aquela cujo foco elétrico ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Harmoniza as nossas faculdades e traz-nos a paz interna. Por quê? Porque é baseada na nossa razão. É baseada no nosso julgamento, no nosso discernimento, na nossa compreensão. A partir do momento que entendemos, como disse Abá na sua poesia, o porquê do seu sofrimento, que não foi tão bom assim, entendemos que muitos dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades, ou todos, foram eles plantados no nosso pretérito, por nós mesmos, pelas nossas escolhas equivocadas. E o nosso Pai misericordioso e amoroso, que está acima de tudo, ao entender a nossa pequenez, ao entender o nosso pouco entendimento, o nosso comodismo, nos dá a oportunidade da reencarnação. Desde que a nossa fé raciocinada entende que a nossa vida é infinita, que somos espíritos imortais e que aqui estamos para refazer todo e qualquer desvio mínimo que tenha sido do bem, do belo e do bom, para o qual fomos criados, para o qual o nosso universo foi criado. Desde que nós agirmos uma pequena vez para afastar desta lei natural o nosso proceder e, consequentemente, o nosso planeta ou o nosso sistema, o nosso universo, somos responsáveis por refazermos as nossas escolhas. Mas não só responsáveis, porque poderíamos ser responsáveis e, na verdade, não termos outras oportunidades de